Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Max Sander, curtindo a vida por aí. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui pela surpresa que eu tive ontem quando eu fui ligar, o ônibus, na motorcasa e percebi uma certa resistência para poder o motor funcionar. Então eu peguei o multímetro, fui ver a bateria, estava com a tensão muito baixa, Estava só 24 volts, 24,1, salvo engano. E eu fiz o teste com o veículo ligado para ver se estava carregando e não estava carregando. Então eu tinha o controlador de tensão, acho que é esse o nome. Fiz a substituição e continuou não carregando. Então eu vou ter que fazer uma medida de emergência aqui, porque o ônibus fica parado aqui na porta de casa e eu preciso retirá-lo para sair com o carro, Então aqui está o aparelho aqui que tem que ser ligado, nas placas solares. Eu vou ter que fazer a ligação lá. Aí aqui, para fazer a ligação, primeiramente eu vou ter que ligar o fio positivo da bateria, depois o fio negativo da bateria, ligar para esse aparelho aqui reconhecer os 24 volts. Aí depois disso eu vou ligar o positivo da placa solar aqui e o negativo da placa solar aqui para poder passar a carregar as baterias. Então essa é a solução imediata que eu encontrei até que eu possa fazer o reparo no alternador, porque eu desconfio que seja problema no alternador, já que eu fiz o teste de lâmpada naquela pecinha lá, o controlador de tensão, e a lâmpada teve o seu comportamento normal, Ela se acendeu com o veículo desligado e apagou quando o veículo ligou. Então, alguma coisa pode estar acontecendo com o próprio alternador e não naquela pecinha lá, no controlador de tensão. Então eu já tenho a boa notícia que está chegando energia aqui nesses dois cabos, Eu medi agora no multímetro. Eu queria tentar medir aqui para vocês poderem ver, mas com uma mão aqui vai ficar quase impossível. Mas eu já vi que está chegando 33 volts, Provavelmente deve ser por causa da placa estar suja. É muita poeira, Muito tempo que o ônibus está no tempo, então eu acredito que seja mais de 2 anos. Então teria que dar uma lavada naquelas placas. Mas já é uma boa notícia. Foi até bom eu ter verificado com o multímetro primeiro, porque isso aqui, se eu pegar nos dois ao mesmo tempo, pode ser até fatal, por causa da energia, Então, eu vou verificar lá em cima uma outra parte de ligação, para poder ver como é que será feito, porque o meu objetivo aqui é carregar as baterias. Então, eu tenho que fazer tudo muito bem calculado. Então, aqui as placas solares estão produzindo energia. No caso aqui, a energia está sendo desperdiçada porque não está em uso. Aí eu farei aqui as ligações para mandar para a bateria, para poder tentar carregá-las. E aqui, a confusão de fio é toda maluca, Eu não sei nada do que esses fios aqui possam fazer. Então eu vou ter que fazer testes simples, com a teste de lâmpada, para saber a corrente e verificar se esse fio que sai lá se os fios que saem lá no bagageiro, se são esses aqui, esses que entram aqui, que eu já vi que ele passa lá por baixo do assoalho, Então, se forem os mesmos, aí eu estarei salvo, que eu não vou precisar adquirir nenhum fio. Vai bastar eu ligar esses fios aqui, cortar, arrancar essa fiarada, toda essa bagunça aqui, e ligar apenas esses dois aqui
na bateria, né, no positivo e no negativo para os 24 volts. Então vou ter que fazer o teste aqui para saber se está passando corrente e não está fechando curto. Então, pessoal, depois de ter removido aquela bagunça de fio aqui, vocês podem ver que foi um bocadinho de fio, eu vou fazer o teste de lâmpada aqui. Eu liguei aqui a lâmpada no positivo e vou ligar a outra parte no negativo para aqui está a lâmpada, para ver se vai funcionar, fazer o teste. Então ligando aqui, aí a lâmpada funcionou, está passando corrente. O fio negativo, aqui eu já liguei no fio negativo e vou ligar a lâmpada do outro lado no fio positivo para ver se está fechando curto. Então se a lâmpada acender, é porque está com algum problema. Então aqui encostei o fio, a lâmpada não acendeu. Então no teste de lâmpada não está fechando curto. Eu até pus o fusível aqui para garantir. Então agora eu vou ligar o fusível ali. Caso queime, o fusível queimar, é porque está fechando curto com a lataria. Aqui vocês podem ver que o negativo está ligado. Eu não filmei porque apenas com uma mão é difícil. Então aqui está ligado o positivo. Então não fechou curto porque o fusível não se queimou. Ali está o negativo. Então eu vou testar aqui nesta tomada para ver se a lâmpada vai se acender. Se ela se acender é porque está tudo correto. Então aqui, ligando a lâmpada na tomada, né? Eu já até liguei, ela acendeu. Então aqui dá para ver que está passando energia. Então está chegando positivo e negativo para a lâmpada vindo da bateria. Mesmo se eu desligar a chave geral, continua funcionando porque está ligado diretamente ali na negativo e no positivo. Então aqui a lâmpada se acendeu, significa que está passando energia. Então agora eu vou lá no bagageiro para poder encontrar os fios e fazer o teste por lá para saber se está chegando energia. Pessoal, a situação foi melhor do que eu imaginei, né? O fio saiu aqui e tem uma quantidade até bacana. E a minha intenção é sair para o outro lado, né? Ao invés de vir para cá, eu passar esses fios para o outro lado e puxar de um buraco que tem ali na frente. Eu vou verificar porque aqui o fio está agarrado aqui. Eu vou ver lá em cima se ele está passando lá para dentro do carro, né? E vou ou soltar, ou dependendo da quantidade, né? Puxar a fiação por lá mesmo. Eu encontrei aqui esse pedaço, mas ele não faz parte daquela fiação. Está até bem presa, né? E eu não achei a saída. Aquela saída lá onde o fio está preso. Ele deveria estar, né? Pela posição aqui, próximo ao beliche. Debaixo do beliche, né? Então, não há como verificar sem ter que desmontar esse beliche, mas é algo que não vale a pena, principalmente por causa da pressa que estou, porque já são mais de 2 horas e eu teria que colocar um pouco de carga hoje para poder ligar esse veículo aqui para poder movimentá-lo, né? Aqui o fio eu puxei, né? Ele tinha resistência, mas é porque alguma coisa estava prendendo. Pode dar até para ver que está esmagado aqui. Então é apenas isso mesmo. Aí eu vou passar pelo lado de lá para poder fazer a ligação. Vai ter que ser algo improvisado, né? Porque eu preciso com extrema urgência. E depois eu coloco no lugar quando eu conseguir a fiação com as cores corretas. Porque eu tenho só esse fio vermelho aqui e vou ter que ligar o restante em fios pretos
porque é o meio de fortuna que disponho no momento. Então, pessoal, aqui são os fios das placas, né? Os fios que estão marcando 33. E por incrível que pareça, até agora eu fiz a medição e está marcando 33, sendo que só há sol naquelas duas placas ali. Essas aqui já não tem tanto, né? Mas mesmo assim ainda está com 16, marcando 33. Aí eu vou fazer a ligação agora, né? Tenho que ter cuidado para que um fio não encoste no outro, por causa do risco de curto-circuito, e que eu pegue em apenas um deles, mas eu vou fazendo as outras ligações, porque a partir do momento que o sol parar de bater nas placas, aí a produção já se encerrará, né? Encerrando a produção, não haverá mais risco de choque elétrico. Aqui está muito bagunçado, muito sujo, né? Eu nunca tinha subido aqui. Aquela tubulação que está indo lá para trás, depois eu vou retirá-la, porque ela não faz sentido estar ali. E por enquanto o que eu estou precisando mesmo é fazer a ligação desta fiação aqui. Aqui eu coloquei a fiação um pouco mais para dentro, né? Levei mais fios para lá. Ainda eu puxando ainda dá para vir mais, mas aqui tem essa fita isolante, né? Aí é bom que ela já impede que o fio seja puxado ainda mais. E quanto a essa massa que tem aqui nesses furos, depois eu vou ter que dar um jeito, porque com o carro parado, na chuva não está entrando água, né? Porque tem essa placa que serve como cobertura. No entanto, quando estiver em movimento, na chuva, com certeza irá entrar água por essas entradas aqui, né? Então, isso não é interessante e eu darei um jeito nisso assim que possível. Então, pessoal, bom dia, né? Novamente. Ontem não deu tempo de eu terminar o serviço aqui da ligação das placas solares e vamos dar continuidade agora a partir do que foi parado, né? A partir da parte que paramos. Eu vou fazer o teste aqui com o multímetro para ver a energia aqui que está chegando. Positivo no positivo, negativo no negativo. E hoje está até mais que ontem, tá? Apesar de que são 9h30 da manhã, mas está chegando 34,2 aqui de energia, né? Então, indo aqui ao cofre da bateria, aí eu vou mostrar aqui a improvisação que eu fiz, porque eu usei os meios de fortuna, né? O fio que eu já tinha, igual esse fio vermelho aqui, ele já estava, ele já existia, então eu reaproveitei. Aí eu peguei fio da mesma bitola para fazer a emenda aqui para vir para o disjuntor. E aqui do disjuntor vai ser esses fios pretos aqui, que serão ligados à bateria, né? Esse aqui menor no positivo e esse aqui no negativo. É uma improvisação, mas eu gosto de fazer da maneira mais organizada aqui. Há como fazer para não ficar muito fio espalhado, porque já não basta esse tanto de fio aqui que eu tenho que descobrir para que servem. Eu acredito que a maioria deles, ou talvez todos, estejam inoperantes, né? Mas eu tenho que verificar antes de desligar, porque isso aqui já foi um ônibus de viagem, então a gente sabe que todo veículo ele fica mais velho à medida que vai nas oficinas, né? Então o pessoal, quando faz algum reparo, ao invés de fazer o reparo como tem que ser feito, começa a fazer as gambiarras, né? Então eu vou visualizar todos aqui, e o fio que não tiver nada ligado, como eu disse, eu acredito que a maioria ou todos não estejam ligados, eu vou eliminá-los. É um serviço que deve ser cercado pelos cuidados mínimos, porque, como eu já disse em vários outros vídeos, um curto-circuito causado pela bateria pode gerar
incêndio, né? Pode incendiar o veículo. Então aqui já foi feita a ligação, né? Parafusado aqui no negativo, o outro aqui no positivo. Aí eles vão entrar ali, né, para ficar mais organizado. Aí vão vir aqui nos disjuntores, um para o negativo, outro para o positivo, e sair aqui para entrar nesses fios vermelhos que vão lá para dentro do carro. Então aqui eu vou testar usando a lâmpada. Então aqui ligando os disjuntores, irá energia para poder acender a lâmpada, indicando que está passando energia. Aí, para eu poder fazer o teste, já que o fio não tem cor, né, porque deveria ser o fio um vermelho e outro preto. Mas aí aqui, esses fios são todos dois vermelhos e lá em cima está saindo os pretos. Então, eu vou fazer o teste, né, aproveitando que é a bateria do próprio carro, eu vou fazer o teste ligando a chave geral. E com essa chave geral ligada, eu poderei descobrir qual que é o fio positivo e qual que é o fio negativo que está saindo lá em cima. Então os fios estão saindo aqui, né? Logo abaixo aqui do aparelho. E neles está vindo a energia da bateria, né? 24 volts. Vou ter que apoiar aqui porque, como eu sempre digo, com apenas uma mão é mais complicado. Aí eu vou fazer o teste de lâmpada, que é o teste mais simples, mais eficaz para saber se a energia negativa e positiva estão chegando. É a famosa dificuldade de utilizar apenas uma mão para fazer o executar, né? Aqui vocês podem ver que a luz acendeu, então está chegando energia. Agora eu vou descobrir qual deles é negativo e qual é positivo. Então eu vou encostar qualquer dos polos em um dos fios e encostar a outra ponta na lataria aqui do ônibus, e assim eu vou saber qual que é positivo ou não. O que for positivo vai fazer com que a lâmpada se acenda. E para ligar aqui a fiação aqui no controlador de carga, eu vou ter que fazer da seguinte forma, né? Ligar primeiramente o fio positivo que vem da bateria, aqui, né? Aqui tem até a indicação da ligação da bateria, né? Aí aqui no mais, onde está aqui o mais, eu vou ligar o fio positivo da bateria. É super simples, né? É só colocar o fio e apertar aqui o parafuso. Eu gosto de deixar até bem apertado para evitar o risco de superaquecimento. Aí posteriormente será o negativo. Que vocês podem ver que já indicou o funcionamento. Agora eu vou fazer a ligação aqui dos fios que vem lá das placas solares.
Primeiro eu vou ligar o positivo. Vocês estão vendo que eu estou pegando aqui, não dá choque. Agora, se eu pegar nos dois ao mesmo tempo, no positivo quanto no negativo, a descarga recebida, que eu vou receber, ela pode fazer com que haja uma parada cardíaca. Então, quando vocês forem mexer, não encostem os dois fios no seu corpo. De preferência, né, se tiver como mexer na parte noturna, que é onde não está vindo energia, é até melhor. Mas aqui, como eu disse, eu estou com certa pressa porque eu tenho que carregar a bateria. Só que eu vou tomar um outro cuidado. Antes de eu fazer essa ligação, eu vou lá desligar a bateria, para que eu não sei como está o funcionamento. Já vi muitos vídeos de pessoas fazendo essa ligação aqui com a bateria ligada, mas como eu já disse, eu não sou eletricista, então eu não sei qual será o comportamento aqui e o que proceder. Então será mais fácil fazer a ligação e depois ir lá embaixo e ligar as baterias, porque qualquer tipo de curto-circuito, os disjuntores vão se desligar, né? Positivo foi no positivo e agora aqui o negativo no negativo. Não deu para vocês observarem aí no vídeo, mas fechou um cortozinho aqui, deu um sinal de contato. Significa que a energia está vindo. Ligação feita, né? Aqui foi feita de forma improvisada. Coloquei os fios aqui de forma improvisada, depois eu vou ligar ele de uma forma melhor, né? Porque aqui eu vou ter que trocar também essa forração do teto, então muita coisa que eu tenho que fazer aqui de parte de acabamento. Então, por enquanto, ele vai ficar dessa forma. Estou aqui fazendo os testes tudo em tempo real, né? Quer dizer, eu estou fazendo o serviço e testando já gravando. Então, se algo der errado, aí dará para ver aqui no vídeo. Então, eu vou mostrar aqui qual que é a carga atual da bateria. Fazer o teste aqui com o multímetro, né? Colocar aqui em 200, já que a bateria são 24 volts. Então, se eu colocar aqui no 20, que é onde fazemos os testes de bateria de 12, né? Aí vai extrapolar a carga e pode até danificar o multímetro. Que, diga-se de passagem, já passou da hora de trocar. Então aqui eu vou ligar o positivo, né? Não tem como eu ficar segurando aqui ao mesmo tempo por causa de eu estar utilizando uma das mãos para o multímetro. Aí ali eu vou ligar o negativo no negativo e vocês vão ver a carga que está a bateria. Aí está 24 volts, né? Ela deveria estar para a partida do motor pelo menos 25 ponto alguma coisa. 25, 26. Ou seja, ela não está adequada para a ligação do veículo. Aí eu vou ligar agora o aparelho para ver se vai ter modificação aqui na amperagem. Deixa eu dar fazer um jeito de fixar esse lado negativo aqui.
Está com mau contato. Aí vocês estão vendo, está oscilando aqui por causa de mau contato, né? Que eu não sei em qual parte que tá, mas aqui vai dar para ver. Aí eu vou ligar aqui lá o controlador para ver se haverá alguma alteração. Aí ele foi ligado e não estou vendo alteração alguma. Então eu vou lá para ver que às vezes o aparelho esteja até desligado, né? Eu liguei o aparelho, verifiquei, né, o aparelho, e agora a gente está vendo que pelo multímetro que está recebendo carga. Então, para carregar a bateria, a carga recebida tem que ser entre 26 e 28 volts. Então aqui vocês podem ver que está sendo recebido 26.7.8, está variando, né? À medida que a placa solar receber mais carga, virá mais carga para a bateria. Aí vamos ver lá o aparelho como ele está, o comportamento das luzes. Mas aqui já dá para ver que pela voltagem que está recebendo carga, sim. E o aparelho já está indicando, né? Daqui deu para ver as luzes acesas. Então ele está indicando que está recebendo a energia da placa solar e aqui o carregamento da bateria. Então a gente viu lá, né? Vocês viram que o multímetro mostrou que a bateria está carregando. E aqui vocês estão vendo que foram ligações improvisadas, né? Na verdade, praticamente um tipo de ligação onde os fios deverão ser apenas embutidos, né? Porque o local desse controlador vai ser aqui mesmo. Aí aqui são os fios que vêm de lá da bateria. Aí é mais um serviço que deu certo. Agora, como eu estou mexendo muito em parte elétrica aqui do ônibus e preciso da carga da bateria, então não vou precisar mais ficar com o motor em funcionamento, né? Na verdade, o motor estava em funcionamento e a bateria não estava sendo carregada. As duas baterias. São duas baterias, né? 12 volts cada uma, 150 amperes cada uma. Então vai dar 300 amperes, né? 24 volts. E aqui, a gente fazendo aqui a parte elétrica do ônibus, precisa sim da carga da bateria. E com esse aparelho ligado, ele está carregando a bateria como se fosse o próprio alternador carregando, como se o veículo estivesse ligado. Então aqui depois eu vou ligar o outro aparelho, tem até já a marcação aqui para ligação, para parafusá-lo, né? Que vai fornecer energia elétrica, vai transformar 24 volts em 110 para a alimentação aqui da casa deste ônibus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like, seu comentário para que o vídeo tenha mais alcance no YouTube. Se inscreva e um forte abraço a todos.